Pastor Fábio, deixa Deus te usar. Glória! Glória a Deus, senhor Ademar. O aniversariante do dia, amém? Glória a Deus, irmãos. Se der tempo, nós vamos orar, amém, pelos aniversariantes de janeiro e fevereiro, irmãos. Eu tento fazer esse alinhamento, mas é uma luta. No dia que a gente determina orar pelos aniversariantes, irmãos, é tanta coisa que acontece. Mas hoje vai, senhor Ademar, amém? Um dia nós vamos fazer aqui um culto só dos aniversariantes. Um prega, outro louva, outro... O que vocês acham? É, aniversariante. Irmãos, mês de fevereiro aqui é muito aniversariante, amém? Nós vamos à palavra, querido? Vamos à palavra? Livro histórico de Juízes. Juízes, capítulo de número 11. Juízes, capítulo de número 11. Nós vamos ler o versículo 1 e vamos dar um salto para o versículo de número 9 e vamos ler também o versículo de número 10. E 11, pronto. Juízes 11, 1, 9, 10 e 11. Amém, queridos? Era então Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. Versículo 9. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me levardes de volta para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por chefe. E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, que assim faremos, conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por chefe e príncipe sobre si. E Jefté falou a todas as suas palavras perante o Senhor em Mispá. Amém? Podemos assentar, queridos? Irmãos, eu acredito que quando o casal chegou, nós já tínhamos certamente direcionado o caderno, amém? Amém? Deixa eu aproveitar o evangelista André, ou evangelista André, aperta a mão desse meu amigo aí do seu lado aí, amém? Estava chegando, o casal estava chegando. Darlene, dá umas boas-vindas para essa moça, amém? Eu vi essa moça muito pequenina. Aliás, eu vi a sua mãe grávida. Sua mãe... Sentimentos, tá? Eu conheci a sua mãe e o seu pai tem um mês. Sentimento, tá, minha filha? E eu conheci seus pais. Seu pai é um profissional, ó. O homem do gesso. Desenha, esculpe as pessoas no gesso. Ele é fera. Leva um abraço para ele, tá? Sua irmã, como é que tá? Tá bem? E o meu amigão aí, qual é o nome do esposo? Vinícius. Sentindo bem? Hã? O lugar de vocês é aqui. Tá? Estavam chegando aqui, são vizinhos nossos aqui. Estavam chegando a hora que nós encostamos o carro. Foram em casa e voltaram mesmo. Deus abençoe, tá? Vocês não foram apresentados, certamente o caderno já estava aqui, tá? Mas vocês são muito bem-vindos. São bem-vindos eles? São bem-vindos? Amém? Fiquem à vontade. Cadê o bebê? Já está na classe infantil? Ih, meu Deus, Siloé mesmo. Bem, queridos, olhem para cá. Eu quero orar pelos aniversariantes. Então eu quero ser sucinto, irmãos. Esse texto
ele é muito rico. Amém? Carol, antes de postar, faz aquele trabalho, hein? Capricha lá. Amém? Então, queridos, esse texto, ele é muito rico. Particularmente, já ouvi homens como Napoleão Falcão pregando nesse texto, Marcos Feliciano. É um texto, se é que pode-se tratar as escrituras dessa forma, bastante corriqueiro, por se tratar do livro de Juízes, de um período muito difícil para o povo de Israel. Um período da mente confusa do povo de Israel. Porque quando falta liderança, o povo fica confuso. Quando tem uma palavra de ordem, o povo fica sem direção. E se você observar o livro dos Juízes, na maioria deles, a cada juízes que era levantado, você vai observar que em quase todos os textos está escrito: Israel fez o que era mal. Israel fez o que era mal. Israel se perdia muito fácil. E é interessante que essa história de Jefté, embora ele seja um juiz da nação de Israel, pega isso, ele precisou vencer uma batalha extra. A Bíblia ela é tão interessante que eu me recordo de uma das ministrações realizadas aqui nesse altar, que nós falamos de alguns vultos das Sagradas Escrituras, de catástrofes como, por exemplo, Daniel sofreu, essa de proporção nacional, que Judá, Jerusalém, foi sitiada, saqueada, e alguns foram levados para o exílio. Noé, ele sofreu uma catástrofe de proporção mundial, né? Dilúvio, inundou toda a terra, todos sofreram. E Jó, que também sofreu uma catástrofe dentro da sua casa. Ezequiel, ele traz um texto que fala desses três vultos. E quando você começa a ler o livro de Juízes, seria bom para você que gosta de história bíblica, você vai perceber que quando se trata de Jefté, a coisa muda. Porque os inimigos maiores de Jefté não foram os filhos de Amon. Perceba que quando seus irmãos decidem chamar Jefté de volta, e aqui eu entro na história, Jefté ele vai ter uma peleja contra os filhos de Amon que se levantaram contra Israel, contra Judá. Porém, você vai perceber que Jefté ele vence com tamanha facilidade os filhos de Amon. Porque vencer os filhos de Amon para Jefté não era uma tarefa tão difícil. Qual foi a dificuldade de Jefté? Ser um dos percussores da casa. Ele é o primeiro filho de seu pai, por nome Gileade. Só que a Bíblia diz que após o nascimento dele, e haja visto que Jefté ele nasce de uma relação extraconjugal, a Bíblia é enfática em dizer que, apesar de ser valoroso, versículo 1, era Jefté valoroso. Aí a Bíblia diz assim: porém, entretanto, filho de uma prostituta. E me parece que o fato dele ser filho de uma prostituta pesa mais do que a sua qualificação. A Bíblia começa dizendo: era Jefté valoroso, versículo 1. Era Jefté gileadita homem valoroso, vírgula, porém, filho de uma prostituta. E foi aí que os irmãos de Jefté, após crescer, decidem levantar os seus calcanhares contra o seu irmão mais velho. Aí a história vai dizer que os irmãos se levantam contra ele e o expulsa do clã, do convívio da família, e Jefté vai parar na terra de Tobi. Chegando na terra de Tobi, a Bíblia diz que na terra de Tobi haviam homens de má reputação, homens desqualificados. E o que me chama a atenção, Figueiredo, é que Jefté não se achega a esses homens, ele chega na terra de Tobi. E os homens da terra de Tobi se achegam a Jefté. Jefté não vai se alinhar com homens que vivem às margens da sociedade por conta do seu problema pessoal.
É que tem gente que aproveita uma questão pessoal e já chuta o pau da barraca. Jefté não. Jefté disse: sou um homem valoroso, sou um homem de princípio. Apesar de filho de uma prostituta, fui bem criado. Observe que o nome do seu pai está inserido na história. Gileade criara Jefté. Gileade tomou a Jefté. A sua mãe, a história não conta mais nada. A única coisa que fala a respeito da sua mãe é que ela tinha algo que a sociedade, do mundo antigo diz que é até uma das primeiras profissões. Nós não enxergamos assim. Porém, a única coisa que se sabe da sua mãe é que ela levava uma vida nessa instância. Porém, o seu pai o apanha e o cria. E após Jefté crescer, seus irmãos nascem. Vai dizer a Bíblia, versículo 2. E a mulher de Gileade também lhe deu filhos. Sendo os filhos desta mulher já grandes, expulsaram a Jefté. Jefté nasce primeiro. Logo, Jefté é o primogênito. O primogênito, ele tem suas regalias. Se não fosse a questão após a vírgula, o fato de Jefté ser filho de uma prostituta, talvez ele lideraria o maior de todos os clãs da história nos dias dos juízes. Porém, seus irmãos se apegam a essa questão e levantam o seu calcanhar contra Jefté. Olhe para cá. Nós estamos, irmãos, muito prestes, isso é para quem tem fé, irmãos, de alcançar, irmãos, um patamar. Eu digo isto no mundo espiritual e físico, porque quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, você não fica escondido, você não vive, sob julgo de ninguém. É o próprio Deus que dita as regras da sua vida. E nós estamos buscando chegar nesse nível. Então, queridos, preste atenção, nós estamos muito prestes a chegar nesse nível. Se os irmãos de Jefté entendessem a importância da presença de Jefté no seu meio, eles não viveriam tamanha vergonha. Porque eles decidem se unir, talvez por observar que Jefté tinha algo diferente, expulsam o seu irmão mais velho, pelo fato de ele ser filho de uma prostituta, e agora eles vão tentar governar, vão tentar dominar a cidade ou o clã da sua família. Porém, a Bíblia diz que após eles agirem desta forma com Jefté, os filhos de Amon se reúnem e decidem contra-atacar a Israel. E durante um bom período, eles vão oprimir Israel. Vão oprimir a nação eleita e a nação escolhida. De maneira que, agora eles vão reconhecer que quando Jefté estava à frente do clã, eles eram mais guardados, preservados. Aí a Bíblia diz que agora eles vão tomar conselhos. Diga para o seu irmão, antes tarde do que nunca. Agora eles vão tomar conselhos com quem? Os anciãos. E vão até os anciãos porque eles sabiam que Jefté, Diogo, em hipótese alguma, iria dar atenção a eles. Então eles vão até os anciãos da terra, os homens da experiência, os homens da orientação, e vão pedir os anciãos para que fosse até Jefté e chamasse Jefté, Rafão, de volta para o clã, e que Jefté pudesse os liderar. E o versículo 9, hora lido, se o John puder colocar lá, você vai perceber que Jefté, quando recebe a proposta dos anciãos, Jefté vai retrucar. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me levardes de volta para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então vos serei chefe. Olha a intenção dos irmãos: volta, nos seja por cabeça. Se vencer, permanece. Se perder, volta para a terra de Tobi. Sabe o que eles estão propondo a Jefté? Um contrato por produção. E aqui eu começo a pregar. Porque na casa do Senhor
não existe contrato por produção. Na casa do Senhor, se um vence, diga, vence todos. Se um perde, se um se alegra, se um chora. Eu não sei se você entrou no lugar certo. Eu estou vendo muita gente para pouca voz. Deixa eu repetir. Na casa do Senhor, se um vence, se um vence, se um perde, se um se alegra, e se alguém chora. Jefté então decidiu analisar aquela proposta. Jefté observou e disse: então vocês me propõem um contrato por produção. Sabe aquela questão? Vamos dar a alguém uma liderança de alguma coisa? Se a pessoa for bem, ela permanece. Mas se ela não for bem, ela sai. Sendo que a Bíblia inicia o capítulo 11, nos Cláudios de Juízes, falando a respeito da qualificação de Jefté. Era impossível, pastor Anderson, não dar certo na liderança dele. Mas ele começa a observar as propostas. E ele começa a analisar a proposta. E eu tenho algo para te dizer aqui. Agradando ou não as opiniões alheias, pega isso aqui, elas não têm condições de medir o seu real valor. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? É noite de tratamento aqui, irmãos. É noite de tratamento aqui. Você me ajuda a pregar? Então pousa a mão aí no ombro desse irmão, diga para ele: não se preocupe com os likes, com as curtidas, com os elogios, se vão te cumprimentar, se vão te aceitar, se vão sorrir para você, ou se vão esticar tapete vermelho. Agora se preocupa, em primeiro lugar, em agradar o Senhor. Diga: agrada o Senhor. E se tu agradar o Senhor, diga: se tu agradar o Senhor, mais uma vez, se tu agradar o Senhor, a vitória é certa. Mas eu estava, espera aí que a gente já vai dar glória. Eu estava analisando um texto hoje, e em 1 Reis 18, a Batalha do Carmelo ali, eu estou lendo os livros históricos, irmãos, reis e tal, fala muito de liderança, e eu estou querendo aprender isso. E eu percebi que Elias, quando ele vai falar de uma questão espiritual, ou seja, o céu de bronze, fechar o céu, ele não se refere a Acabe como Acabe fosse alguém que pudesse influenciar nas suas ações. Ele chega diante de Acabe e libera a palavra: o céu vai fechar. Se Baal é Deus, segue Baal. Se meu Deus é Deus, segundo a minha palavra, não vai chover durante 3 anos e meio. E de fato aconteceu, não choveu. Mas quando Deus diz a Elias em 1 Reis 18, verso 1, Elias corre e avisa Acabe que eu vou mandar chuva. Então Elias, ele vai propor a Acabe uma batalha no Carmelo. É propor a Acabe uma batalha do Carmelo. E o que me chama a atenção é que quando Elias decide marcar esta batalha no Carmelo, ele se dirige a Acabe. E ele vai dizer assim, ó: avisa Acabe, Acabe avisa o povo, Acabe, rei, avisa o povo para subir o Carmelo. Avisa também os profetas de Baal e os profetas de Azera, os 450 de Azera e os 400 de Baal. Aí eu te pergunto, um homem que tem poder para mexer com os céus, ele não tinha poder para convencer uma nação? Ele não tinha poder para convencer um povo? Diga para o seu irmão: não. Porque geralmente quando você agrada muito os céus, você não adere para si a débitos, você não passa a ser muito bem visto, porque é justamente na contramão desse povo que você passa a... Aí Elias pensou: se eu convocar o povo não vai, porque eu não caí nas graças porque me convém agradar a... Disse São Tiago: não sabe vós que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Porém, a amizade com Deus é fazer inimigo na terra. Então São Tiago já deixou essa instrução. Elias pensou consigo: preciso
convencer o povo de tornar a servir a Deus. E como é que se convence o povo a tornar a servir a Deus? Como é que se faz isso, Wellington? Elias pensou, feche com Deus, e ele vai me garantir. Só que para atrair o povo, eu vou dar a quem está à frente do povo. Acabe, convoca o povo. Já que é você que alimenta, é você que sustenta, tu serve o Deus, junto com a sua esposa, da fertilidade, convoca o teu povo. Então Acabe convoca o povo sobe o Carmelo, irmãos, convocar o povo para subir o monte, não é uma tarefa muito fácil, mas vamos lá. Acabe convoca o povo sobe o monte, lá fica aquela plateia arquibancada observando qual Deus que ia responder. Aí a Bíblia diz, irmãos, que o povo subiu, bem como os profetas de Baal e de Azera, sim ou não? Aí Elias vai dar a eles a oportunidade. Faz aí o que te apraz. Clama ao teu Deus. Eu estou doido para fazer isso num lugar aqui, irmão. E é no alto, hein? Eu estou pedindo a Deus, irmãos, a gente fazer um culto barulhento aí. Está muito perto. Vamos fazer um culto barulhento naquele lugar. E eu quero ver se vai descer. Mas tem que estar com Jesus. Tem que estar com o Senhor. Porque o negócio é forte. Ainda digo mais. Depois desse culto, vai ter dia e hora marcada. Vai fechar aquelas portas. Só se o meu Senhor não é Deus. Então a gente tem que se preparar bem. Temos que nos revestir bem. Porque Deus vai fazer. Olhe para cá, queridos. Elias então deu a oportunidade. E eles começaram a clamar, se cortar aquela coisa toda que nós já conhecemos. Só que o que me chamou a atenção é que quando chega a vez de Elias clamar e rogar, Elias roga, o fogo desce, lambe toda a água, queima o holocausto, o altar já tinha sido reparado e tudo mais. E quando isso acontece, o que é que vai ocasionar, resultar? O povo começa a clamar e dizer só o Senhor? Só o Senhor? Mas quem levou o povo? Foi Elias? Foi Elias? Sabe o que Deus falou comigo? Meu filho, faz a sua parte comigo, que do povo trato eu. Se Deus tiver de usar alguém, irmãos, ainda que torto, se Deus tiver de usar uma boa isca para levar um bom cardume para o ambiente onde ele está, porque você vai estar lá. Diga para o seu irmão, esteja onde Deus está. Porque se você estiver onde Deus está, Deus vai trazendo um a um. Deus vai trazendo um por um. Eu não sei se você entendeu. Elias não convocou ninguém, Miss Jaqueline Lopes. Elias não convocou, Miss Anjo. Elias, ele só se colocou no querer do Senhor. Foi para o lugar onde estava Deus, Simone, e Deus levou o povo. Quem entende isso? Quem entende isso? Pastor, onde é que a gente aplica a questão de Jefté aí? Deixa eu te passar aqui, irmãos. E nós precisamos estar bem conectado e ajustado com Deus. Olha para cá. A realidade é que Jefté, irmãos, ele sofreu o que hoje nós conhecemos como bullying, né? Qual é o nome disso daí? Preconceito, constrangimento, diga rejeição. E quem é que nunca foi rejeitado, irmãos? Quem é que nunca foi? Levanta a mão, por gentileza, quem tem o seu veículo. Quem tem veículo aí, levanta a mão. Levanta mais alto, que eu quero te conhecer. Uma vez nós fomos atender uma igreja em Realengo, e o caveirão estava todo vapor, irmãos. Nesse dia fomos com um grupo dos varões. Os varões. E deu uns 8 ou 9, se não foi 10 dentro do caveirão. E quando nós chegamos na igreja, o presidente também estava chegando. Uma igreja abençoada. E quando a gente começou a descer do carro, eu vi o porteiro rindo, eu vi alguns irmãos sorrindo. Aí um chegou perto do pastor e disse que é o pregador, é o pregador. Tadinho. Tadinho. Quer trazer o povo e tal. Eu
ouvir. Como é subir no altar, né, irmãos? A gente tem que ter equilíbrio, né? Quem entende de arma aí? Quem conhece a escopeta 12? Quem conhece a escopeta 12? Levanta a mão. Quem sabe me explicar como é que é o projétil da 12? Alguém sabe me explicar? Quando você atira, imagina eu dando um tiro de 12 de cima daquele altar, irmãos. Diga para o seu irmão, isso aqui, ó, se torna uma arma, se não for bem utilizada. Diga para o seu irmão, não deixe as rejeições do passado fazer da sua vida um depósito de amargura no presente. Diga para o seu irmão, rejeição é muito bom para que você entenda que a sua dependência é dele. Escuta isso aqui, irmãos. Eu já vou entrar, peraí. Aí o pastor falou isso, deu as costas e entrou para o templo. Graças ao bom Deus, irmãos, que nenhum dos varões que comigo estava ouviu. Irmãos, pensa numa noite em que Deus usou o negão, irmãos. Almas, irmãos, homens chorando no pé do altar. Foi uma noite extraordinária. Ah, mas eu voltei com aquilo. Falei, Senhor, dá carro para o meu povo. Dá carro para esse povo. Distribui bênção para esse povo. Porque nós vamos voltar lá. Nós vamos voltar lá. E nós voltamos. Foi ano retrasado. A igreja aniversariou e fomos o grupo dos varões. Cadê o Careca? Marco Careca. Estava com a gente lá. Só que dessa vez nós fomos em 3 ou 4 carros, irmãos. A espinha estava estalando. E o pastor nos recebeu. Foi uma noite extraordinária. Agora pergunta, irmão, se eu derramei alguma coisa do que eu ouvi naquele altar. Escute isso aqui, irmãos. Jefté, ele foi o resultado de um tropeço do seu pai. Pela rápida passagem, ou meteórica passagem da sua mãe, segundo as Escrituras, nós podemos classificar uma gravidez indesejada, sim ou não? Sim ou não? Olha a luta desse moço. Sua mãe o tem, sua mãe o dá, o seu pai o cria, a mulher do seu pai gera filhos, ou seja, seus irmãos, que quando cresce, o rejeita, o expulsa. Eu não sei até onde ia a força e a influência de Gileade com relação a seus filhos, mas a Bíblia diz que os seus irmãos o rejeitaram de maneira a expulsar. Jefté é expulso. Vai para Tobi, Jaqueline. O que ele podia imaginar? Pela passagem bíblica que fala a respeito da sua mãe, irmãos, nem sei se ele a conheceu. O seu pai o cria, perde a força no decorrer dos anos, seus irmãos crescem, o expulsa, ele vai parar num lugar onde é conhecido por pessoas levianas que viviam às margens da sociedade. Jefté tinha todos os motivos do mundo para se aliar àqueles homens e ser um dos piores personagens da Bíblia. Jefté hoje podia estar em pé de igualdade com Manassés, filho de Ezequias, que foi juntamente com Asa, o seu avô, Asa, um dos piores da Bíblia. De maneira que nem enterrado no jazigo dos seus pais ele pôde ser, porque era um clã da monarquia. Mas Jefté, mesmo sendo destratado, desprezado, Jefté olhou para dentro de si e pensou consigo: darei o meu melhor. E a pergunta que não quer calar, olha para dentro de você, para dentro de você. Irmãos, eu já ouvi coisas com relação a essa curta trajetória aqui, à frente desse rebanho,
Eu acredito que a pastora Patrícia esteja pronta, preparada, porque já chegou até mim mulheres que tentaram abordar membros dessa casa e julgar a pessoa. Aquela mulher é uma soberba, aquela mulher é uma metida. Já ouvi coisa do tipo: você não conhece o pastor Fábio, dá poder a ele. Não reparem vocês que nos visitam, mas bem-vindo ao time. Que Deus os fortaleça. Essa conversa só é estranha para quem nunca foi rejeitado. Eu me recordo certa feita que eu fui convidado para pregar numa igreja na Pavuna. Teve um homem aqui, não sei se é Yasmin Jennifer vai se recordar. Nesse dia esse homem só veio aqui para pregar para ela e para o Rafinha. Yasmin acho que não está aí não, né, Wagner? Mas lembra ela que o pastor tocou nesse assunto. Vem um homem aqui pregar, irmãos. Eu não me recordo o nome dele, um negrão, um presbítero da Assembleia de Deus da Pavuna. E o homem parou o culto e foi tremendamente usado para Yasmin e para o Rafael. E me convidou para ir pregar na igreja dele. Quando eu cheguei lá, pensa numa igreja, irmãos, uma baita igreja, um templo tremendo. E os anciãos tudo sentados lá no altar. E de repente eu chego. E eles estão procurando o pregador, chega eu. Aí eu escutei o ancião sussurrar no ouvido de um. Aí apareceu um púlpito e botaram lá embaixo. Rapidinho um púlpito botaram lá embaixo. O culto está rolando, daqui a pouco vamos chamar o pregador. Aí o pastor levantou, o obreiro correu. Eu botava a Bíblia e o púlpito fazia assim, eu botava a Bíblia e o púlpito não aguentava em pé. Mas pensa num dia que Deus falou, irmãos. Aí acabou o culto, era uma sexta-feira, evangelista André, era uma sexta-feira, acabou o culto, aí o ancião veio me chamar, você pode voltar no domingo? Eu falei, domingo eu tenho compromisso na igreja que eu sirvo a Deus. Diga para o seu irmão, esteja preparado. Se você acha que servir a Deus é sorriso, é tapete vermelho, as circunstâncias externas, não pode, hipótese alguma, abalar o seu interior. Diga para o seu irmão, coração é um órgão que tem uma chave que só abre pelo lado de dentro. Nem Jesus abre. Só você tem a chave. E a boca fala. E a boca fala. É você que decide o que vai entrar no seu coração. Jefté, sim, retorna. Seja nosso líder. Nos ajuda. Eu vou entrar aqui. Vou ter que entrar. Irmãos, ter uma vida de amargura, a devocional foi muito tremenda. Falei, isso é hoje. Vai pregar sobre Elias. Mas a Flávia entrou com Noemi e Ruth. Eu falei, é hoje. Hoje eu vou falar de Jefté. Já estou ruminando esse texto já há um tempo. Eu falei, é hoje, Senhor, o aval. Porque Ruth, ou melhor, Noemi, ela decidiu ser amarga. Decidiu ou não decidiu? Mas sabe por que Noemi decidiu? Posso falar? Deixa eu aproveitar, porque o carnaval acabou. Ou não acabou? Diz que ontem foi o sábado da vitória, né? Acabou o sábado da vitória, então. Então aqui é só para os derrotados, né? É? Diga não. Então deixa eu falar aqui. Sabe por que Noemi se colocou como amarga? Sabe por quê? Porque Noemi saiu da direção de Deus. Noemi, quando foi, mesmo respeitando a autoridade do seu marido, ela foi se distanciando da direção de Deus. Por isso que quando as noras chegam para ela e vai colocar ela num plano superior, porque ela era sogra e conselheira,
Aí as noras vão reconhecendo o status dela de superior. Só que ela disse, eu posso até ser superior, mas sair da direção. E quem sai da direção não pode chegar na casa do Senhor ditando as regras ou querendo dizer da maneira que tem que ser tratado. Noemi está dizendo, eu sou amarga. Noemi está dizendo, eu não tenho mais o status de liderança, a minha posição. Eu saí da direção, eu perdi. Mas aí entrou Ruth no contexto. E ela disse, tudo bem, a senhora pode até estar nesse estado hoje, mas a senhora não chegou por baixo, a senhora chegou por cima em Moabe. E mesmo chegando por cima, a senhora continuou sendo humilde. E a humildade de Noemi era tanta, que ela quis dizer o seguinte, quando ela diz, não me chame mais de Noemi, mas me chame de... Eu não estou por cima, eu estou por baixo e reconhe. Eu saí da direção, e quem sai da direção não pode chegar na casa do Senhor querendo dar ordem, querendo marchar, falar em língua, meter a mão na cabeça dos outros. Se você saiu da direção, volta por baixo, senta, aprende, devagarinho vai aquecendo, e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Quem entendeu esse negócio? É isso que ela quis dizer. É isso, ela não adianta que querem botar por cima que eu estou por baixo, reconheço, sou humilde, a ponto de reconhecer que estou por. E a história de como é que terminou? Por baixo ou por cima? Porque voltou por baixo. Quem entende? Rejeição. Meus irmãos, escute isso aqui. Eu vou ter que entrar nisso aqui. A maioria dos jovens, e eu tenho orado muito pelos nossos jovens, em abril nós vamos ter um mega culto jovem aqui. Mega culto jovem nós vamos ter aqui. Amém? Essa semana vai ser uma semana em que a gente vai reunir. Amém, Jaqueline Lopes, amanhã. Pode ser? 19 horas, tá? Vai chegar uma equipe aqui, vai chegar a tua equipe. Você não sabe quem é, mas vai chegar a tua equipe aqui. Mas você vai conhecer a tua equipe. Escuta isso aqui. Vamos fazer um mega culto jovem aqui. Amém? Jovem, adolescentes, enfim. Os teens, né? Que não pode dizer que são crianças. Os teens, né? Os pré-adolescentes. É isso, Elaine? Pré-adolescente. Isso. Vamos chegar aqui. E vai ser muito forte. Algumas bandas já se comprometeram. A gente vai fazer esse feedback aí, Bruno. Você faça o contato, prepare o esquema para receber, tá? A turma. Mas escute isso aqui. Qual é o foco hoje? Qual é o foco hoje do plano diabólico com relação à sociedade, em especial o Brasil? Porque o avivamento mundial, grave isso aqui, irmãos, o avivamento mundial vai começar no Brasil. Brasil vai ser um exportador de profetas. Brasil será um exportador de profeta. Grava isso aqui. Deus não vai dizer, como disse para muitos, mas em especial a Jonas. Deus vai dizer, Jonas, profetiza contra Nínive, não foi isso? Sim ou não? Mas Deus disse, vai lá e pisa. Nós não seremos somente profetas que vão profetizar de longe. Nós vamos pisar na terra da profecia. Quem crê nisso? Deus vai levantar uma geração aqui que vai pisar Estados Unidos, Europa, irmãos, África. Deus vai levantar homens, mulheres, crianças que vão pisar na terra da profecia. Jonas é o único profeta, irmãos, que profetiza contra a cidade e pisa na cidade. Deus vai levantar aqui em Siloé. Mas preste atenção nisso aqui, irmãos. Aí eu vou ter que falar isso aqui. As crianças estão na salinha, os demais, né? Já estão querendo ser grandes. Então eles precisam ouvir isso aqui. A maioria dos jovens que são presos à pornografia carregam consigo no seu currículo negativo rejeição. A maioria dos jovens que se envolvem, escute isso aqui, nas margens da lei, carregam consigo no seu currículo rejeição. Aí talvez tu me pergunta, pastor,
E aquele que é criado com seu pai, com a sua mãe torta? Pode ser que aconteça. Toda regra tem a sua, para não dizer ovelha negra, né? Mas a maioria, irmãos, nós estamos nessa batida com uma garça há mais de 15 anos, irmãos. Já peguei jovens, levamos para uma garça, e quando eles se estabelecem numa garça, e a gente vai fazer a ressocialização, trazer de volta para o convívio da família, você chega na casa do camarada, você fica surpreso. É 2, 3 carros na garagem. O cara tem um quarto só para ele. Quando a mãe abre o guarda-roupa e mostra, é tudo de primeira linha. Aí você vai, né? Fazendo o que em psicologia chama de anamnésia. Você vai fazendo, aí você começa a identificar, irmãos, os problemas. Pai rejeitou, mãe abandonou. Porque a mulher, quando engravida, se ela bebe Coca-Cola, a criança também bebe Coca-Cola. Se ela fuma um cigarro, a criança automaticamente fuma um cigarro. E se tem um problema de confusão em casa, as emoções vão para onde, irmãos? Para o feto. E nós estamos vivendo uma geração de mamães precoces, que não tem paciência com a criança, que acha que vai resolver tudo na base do tapa, do grito. Tem casa, irmãos, que tu só escuta os gritos. E como é que essa criança cresce? Como é que você vai ter um adolescente saudável? Como é que você vai ter um homem calmo? Paciência. Não sei se a igreja sabe, eu tenho um filho fora do meu casamento. Vivi uma lutazinha, peleja. Jesus deu vitória. Deixa ele desembarcar, que a gente vai dar um testemunho aqui em cima desse altar. Mas quando a mãe dele engravidou, que eu soube, eu cheguei para a dona Patrícia e confessei o meu delito. E deixei claro para ela: se me perdoar, a gente prossegue. Agora, me perdoando, nunca lance meu filho na minha face, porque eu vou assumir essa criança. E assim eu fiz. Então eu posso pregar o que eu estou pregando aqui hoje. Eu posso falar o que eu estou falando aqui hoje. Às vezes a gente quer cobrar do nosso filho, cobrar do jovem, aquilo que ele nunca teve. Mas ainda dá tempo. Você pai, você mãe, olha, queridos, eu vou falar um negócio para vocês. Um pai e uma mãe de verdade se sacrifica, irmãos. Abre mão pelo filho. De verdade. E nós temos visto, irmãos, que a última coisa que os pais têm pensado, não estou generalizando, mas para essa nova geração, é nos filhos. Muitas situações em que a mulher se veste de forma impecável. É academia e por aí vai. O filho anda igual um maltrapilho, alimentação precária, só o sangue do cordeiro. Isso também é rejeição. Esta nova geração, e eu não excluo a minha casa, esta nova geração, e eu vou falar algo aqui nesse altar, e estarei tomando essa atitude a partir de hoje. Se o meu filho me acha chato, eu vou subir nesse conceito com ele. Serei o chatonil do lado de casa. Porque nós, pais, eu falo de mim, tenho dividido o pouco tempo que eu tenho com o smartphone e conversado pouco com meu filho.
nós não podemos perder, irmãos. Hoje em dia ninguém mais fica só. Liga o telefone, vai para dentro do quarto. Na maioria o telefone não é bloqueado, é aberto, com acesso a tudo e todos. Só que nós não vamos perder para o smartphone. Quando a gente fala a respeito de Jefté, a gente está falando de uma agressão. Porque, escute isso aqui, irmãos. Os filhos de Amon sempre foram inimigos do povo de Deus. Isso é fato. Isso é fato. De uma forma ou de outra, Deus exaltaria o nome dele, o Senhor, por intermédio da vida de Jefté. Sendo que, o que a gente precisa entender, em dois aspectos, e eu corro por fim. Primeiro quando Deus nos faz uma promessa, a gente nem imagina de que forma vai se cumprir. Eu me recordo, o dia que eu virei para Carol Lose, obreira Carol Lose, e disse: Carol, eu estou vendo você assinar alguns papéis, uma quantia chegar e tal. Mas eu não disse para ela como seria. E de repente ela deve ter recebido uma carta cinza, não sei se ainda tem, ou um comunicado de o seu nome negativado. Como é que é isso, irmãos? E se é alguém como a dona Patrícia, imagina como é que não ficou a casa. Como é que ter ficado a cabeça do John? Como é que pode meu nome? Não, que isso? Revira daqui, revira. De onde é isso? Não pode, meu nome não pode estar assim, meu nome não pode estar assado. Porque são pessoas que se preocupam em honrar seus compromissos. Mas não entendendo ela, que já era um agir invisível de Deus, para que a profecia ou a promessa pudesse se cumprir. Primeiro aspecto, Jefté, quando recebe a notícia em que seus irmãos o expulsaria do clã, poxa, imagina, irmãos, uma situação dessa. Aí, após esse fato, Deus vai permitir que os filhos de Amon se levantem contra a sua casa. De maneira, Diogo, pega isso aqui, Diogo, que eles não podiam com os filhos de Amon. Não tinha preparo. E eu vou ter que entrar nisso aqui. Posso entrar? Tem gente que é perito em machucar o irmão. Tem gente que é perito em fazer com que o ambiente de uma casa fique azedo rápido. Irmãos, eu tenho parente, irmãos, e muito, que tem uma facilidade de azedar o ambiente, irmãos. Libera uma palavra, tenta botar caraminhola na mente alheia. Agora, quando a peleja levanta, cadê a valentia desses? Vivem errando o alvo. Porque os inimigos de fato não são contra-atacados por esses. Ou você não se recorda de quando Davi chega lá no ambiente da guerra, que ele vai perguntar: o que está vendo aí? Um dos seus irmãos olha para ele e diz: tu é um presunçoso, vem aqui ver a nossa derrocada. Por que ele não respondeu da mesma forma para Golias? Tu não é brabo? Encara Golias. Mas é mais fácil bater em nós. Estamos aqui pelo bem, estamos aqui por eles. É muito mais fácil te atacar, até porque você não pode agir da mesma forma. Enquanto você é mais atacado, mais você ora. Diga, mais você ora. Diga, quanto mais te ataca, mais você ora. Quanto mais se levantam, mais você ora. Mas existem guerras que só vão cessar quando você, diga você, se posicionar. Aí a Bíblia diz que eles mandam chamar a Jefté. Jefté agora retorna. Os anciãos, irmãos, eles reconheceram o quiláter, a qualidade de Jefté. Os anciãos podiam dizer: agora vai vocês. Vocês não expulsaram,
Agora vá vocês convidar. Mas quem, irmãos, tem experiência de obra, quem tem vida com Deus, não perde a oportunidade de apaziguar uma situação difícil. Quem tem vida com Deus não põe fogo na fogueira. Quem tem vida com Deus, irmãos, não acaba de colocar uma família em problema. Quem tem vida com Deus sempre procura o melhor, extrair o melhor das pessoas. Está entendendo, Levita André? Quem tem vida com Deus, irmão, sempre tira o doce do amargo. Ele olha a situação e diz: espera aí, chegou nesse ponto porque vamos procurar a melhor maneira de resolver. Quem tem vida com Deus, irmãos, não bota irmão contra irmão, família contra família. Quem tem vida com Deus ameniza a situação e resolve o problema. Quem está entendendo, querido? Os anciãos se posicionaram e disseram: vamos até Jefté. Se o rolo é com Jefté, então nós vamos até Jefté. Jefté, desça conosco, lute contra os filhos de Amon. Jefté sabia que quem tinha os enviados, seus irmãos. Jefté, irmãos, tinha todos os motivos para dizer: o problema é deles. Não me aceitaram como líder, mas os homens de Tobi reconheceram a minha qualificação. Jefté, não, eu vou. Eu queria liberar uma palavra para você. Eu queria liberar uma palavra para você. Para quem tem mão para levantar e coração para abrir. Está chegando uma época, recebe, irmã Bruna. Está chegando uma fase da sua vida, recebe, Rosilane e Roberta, em que Deus vai levantar vocês no meio daquele problema, sabe, daquele quintal, daquele clã. Deus vai levantar pessoas no meio de vós, e você vai ser o arauto da casa, você vai ser o porta-voz de Deus. Elaine, te prepara. Eu sei que você está doida para mudar dali, Elaine, mas tem um negócio para acontecer ali, e o nome citado será o teu. Chama Elaine. Elaine vai orar, Elaine vai liberar a palavra. Toma posse aí, Edivan, toma posse aí. Deus está mandando liberar para a igreja que tem algo para acontecer, e a tua presença é fundamental neste ambiente. Se tiver ausente, vão gritar teu nome. Se tiver distante, vão mandar te chamar. Até a tua passagem vão financiar, porque o negócio só vai cessar quando você pisar nesse ambiente e abrir a sua boca. Pastor Anderson da Silveira, fique firme no teu propósito. Tem algo de Deus para acontecer naquele quintal por esses dias. Fica o Senhor na sua posição. Não te dão ouvido. Tu é até o mais velho, mas não te reconhecem muito. Mas o negócio de Deus lá é contigo, homem. Fica na tua posição. Está para acontecer algo. É ano do reconhecimento espiritual. Vós serão reconhecidos, queira o diabo ou não. Meu Deus, não existe a possibilidade de sermos reconhecidos sem antes passarmos pela rejeição, pela humilhação. Oh, queridos, se nós fôssemos abrir, irmãos, o culto das lamentações, você não imagina o que teu irmão passa. Você não imagina que esse irmão que está do seu lado, essa irmã que está do seu lado aí passa. Você não tem noção como é que é a semana, o mês dele, o ano dele. Mas ele também entende que se Deus é com ele, se Deus é com ele, juventude, se Deus é com vós, gravem isso. Não queiram entrar na... Sabe, sabe qual é o nosso problema? Sabe qual é o nosso problema? Quer saber, Wagner? Bom que você já passou pela faculdade, já se formou, já passou no corredor polonês, mas tem muitos aqui que vão passar por lá. A gente quer se igualar para ser aceito.
Ah, se eu não fizer assim, não me aceita. Se eu não fizer assado, sou rejeitado. Que é isso, querido? Os céus estão te observando. Os céus te aprovam. E se lá fora ninguém te dá valor, catuca ele aí e diz: eu te dou valor, eu te amo, eu conto contigo. Reconheça que Deus é Deus na sua vida. Você não vai precisar de se igualar. Ai, para quem está perto de um jovem, diga para ele aí, bota a mão no ombro dele aí, diga: você está tendo uma oportunidade de ouro. Diga: você tem uma oportunidade de ouro. Diga: você não precisa se igualar a ninguém lá fora para ser aceito. Primeiro que o céu te aceita, a tua família te ama, e tem uma igreja aqui cheia de amor para te dar. Tem uma igreja aqui que te ama. Pastor, explica isso melhor em 5 minutos, eu entrego a quem de direito. Os irmãos de Jefté iam para as baladas, iam para as bailes, iam para as pagodeiras, iam para os reis, eles iam aí para os encontros. Jefté ficou no Senhor. Porque a gente vive numa sociedade que servir a Deus é ser quadrado, servir a Deus é não ser aceito. Se não xingar um palavrão, se não falar uma gíria e casar sem ser virgem, você não é aceito lá fora. Isso lá fora. Lá fora. Aqui não. Aqui nós aceitamos você do jeito que o céu te aceita. Você não precisa falar gíria. Você não precisa xingar palavrão. Você não precisa querer se igualar a ninguém. Pastor, é culto jovem? Não sei, irmãos. Vou ter que falar uma coisa aqui. A Bíblia não classifica Gileade como morto. Mas tem pais que parece que estão mortos. A coisa acontece debaixo do nariz, a banda passa e ninguém fala nada, ninguém se levanta, ninguém distrata. Diga: na casa do Senhor não tem predileção. O filho predileto, o obreiro predileto. Não. É claro que tem a questão do preparo. A Bíblia já apresenta Jefté como um homem valoroso. Então ele tinha um diferencial. Então quem tem um diferencial vai na frente, irmão. Mas não quer dizer que você não pode ir. Se qualifica para você ir. Porque, irmãos, as questões espirituais é diferente de tudo. É diferente de tudo. Lá fora é fácil de resolver. Mas quando você vem para o plano espiritual, aquilo que é muito fácil se torna difícil. Cara, que você não entende. Meu Deus, fulano lá no trabalho desenrola isso tão fácil, por que aqui eu não desenrolo? Né, Robson? Aí o Robson aí, ó, já trabalha no ramo de filmagem, de streaming há muito tempo. Agora, para fazer um culto é uma guerra, é a internet que cai, é as coisas que não acontecem. Lá fora está tudo pronto. Porque o plano é espiritual. Quer trilhar nesse trilho? Se qualifica. Mas uma coisa tem que partir de nós. Diga para o seu irmão: aqui. Aqui não é lugar de rejeição. Diga: aqui é lugar de ser amado. De ser amado. Pastor, como é que é isso? Deixa eu só te explicar um negócio aqui e a gente encerra. Irmãos, se eu salvar 10.000 almas, Deus vai me amar mais do que ama Fernando Beiramar ou Luiz Fernando da Costa? Sim ou não? Diga não. Deus amou a Jesus da mesma maneira que amou a Judas Iscariotes. Pasme quem quiser.
Agora tem uma coisa: o que Jesus recebeu, existe um diferencial. Existe um diferencial. Jefté é qualificado como valoroso. E os irmãos? Invejosos. Então é uma escolha. Você decide quem você vai ser, para que o reconhecimento venha na proporção do que você decidiu ser. Você não pode querer elogio se você não faz por onde. É você que escolhe. Valoroso ou invejoso? Obediente ou rebelde? É você que escolhe. A tua história pode mudar de acordo com a sua conduta, o seu posicionamento. É você que escolhe. Por hora, fique de pé. Eu louvo a Deus, irmãos. Não deveria, mas eu louvo a Deus que nós vencemos mais um feriado prolongado. Oh, glória! Oh! Ai, 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 cadê as meninas? Vem aqui, a viva. Eu quero aquele hino. Ai, meu Deus. Eu não sei nem o nome. Jeová Jireh, é isso? É, bom pra caramba. Que hino gostoso, irmão. Amém? Olhem para cá, amados. Faz o fundo aí, vai. Já correu? Cadê o tecladista? Depressa. Está dormindo? Olhem para cá, queridos. Deixa eu falar um negócio aqui para você. Nós, com toda dificuldade, irmãos, porque parece fácil, né, irmãos? Parece que a questão da igreja é só abrir a porta, tocar os instrumentos que a coisa acontece. Mas tem muita coisa, irmãos, que envolve o mundo espiritual e artificialmente assim não dá para... Encontros casuais não traduzem a realidade do que é isso aqui. Tá? Mas uma coisa é certa, grave isso aqui. Uma coisa é muito certa. Deus, Ele tem poder, grava isso aqui, de curar todos os nossos traumas. Deus tem poder, irmãos, de transformar, irmãos, maldições em bênção. Deus tem poder de fazer de um filho rejeitado um chefe de família honrado. Deus tem poder, irmãos, de fazer uma moça que foi humilhada, uma mulher honrada, uma mulher valente, uma mulher para cima. É escolha, irmãos. Os passos de um homem bom, comum de gênero, homem e mulher, ele é confirmado pelo Senhor. Jefté tinha todos os motivos do mundo para chutar o pau da barraca, mas ele não se corrompeu. Ele quis mudar a história. Eu quero acreditar que Jefté foi um pai excelente. Eu quero acreditar que, irmãos, Jefté foi um homem honrado. E é o desejo de Deus para nossas vidas. Se de repente você sofreu no seu passado, se em algum momento o diabo soprou no seu ouvido dizendo que você não é uma pessoa amada, eu queria orar por você. Quero orar por você. A igreja vai interceder por você. Se entrou alguém aqui que tem tido algumas crises internas, alguns conflitos na mente, se vai, se não vai, se vence ou perde, se realmente você se encontra como pessoa e reconhece que tem tido alguns conflitos como este, eu quero orar por você. Cadê você? Vem aqui na frente. Hoje é dia dos traumas cair, das correntes cair por terra. Satanás não vai triunfar, não vai fazer ninho na sua cabeça. Deus te chamou como vencedor. Isso, Vinícius, isso, Monique Mineiro. Isso cai por terra hoje, Mineiro. Deus te chamou como vencedor. Vem, meu jovem. Vem depressa, meu filho. Rabandagai. Isso, fique aqui. Você não é rejeitado, não. Isso, dagai. Rabagai.
Tem mais gente aí, pode adorar, pode adorar. Vem aqui, nós vamos orar por você. Você não pode ir para casa com esse sentimento, com esse pensamento. Isso não pode crescer dentro de você. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado. Cadê você? No esconderijo. Você se sentia rejeitado, rejeitada? Não estou. Você tem síndrome de chegar em alguns lugares e achar que vão te olhar, que vão te medir, que vão te regular. Os céus te observam, os céus te amam. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu. Isso, levanta a tua cabeça. Deus vai mudar a sua história. Mineiro, dá um passo à frente aí, meu Figueiredo, por gentileza. Mais uma jovem aí, cadê a jovem? Cadê as mulheres que oram? Mais uma jovem aqui, ó, para ser recebida. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Vocês são amados, sabia? Fogo não me queima, Eu tenho maior orgulho de vocês. nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Eu louvo a Deus todo dia pela vida de vocês. Não estou sozinho. Vocês, Relon, a Vivatim, nossas crianças. Vocês não sabem a alegria que eu tenho diante de Deus. Estou sozinho. De vez em quando eu recebo telefonemas de pastores e pergunta qual é a essência, Wagner. Como é que o Siloé consegue ter tantos músicos? Aí eu falei para ele, a gente investe. A gente abre mão de alguns lazer e investe nas vidas. Por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade
que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Oh, glória a Jesus. Quem está sentindo a presença do Senhor? Oh, glória. Vocês têm a plena convicção de que o Senhor marcou o encontro com vocês nesta noite. Amém? Eu louvo e agradeço o nome do Senhor pela entrada de cada um de vós. Aqueles que já militam conosco, aqueles que receberam o convite do Espírito Santo, como este casal. O pastor estava ministrando, eu vi a Maria entrar, amém? Meio que na metade do culto, mas a palavra surtiu o efeito para o que ela foi enviada, amém? O pastor fez o apelo em meio pela palavra que foi ministrada, e todo esse povo veio aqui à frente entendendo que verdadeiramente precisa ser dependente do Senhor para que Ele venha trabalhar, amém? Receber a oração da fé, e é nítido que o Senhor está trabalhando. E nesta oportunidade eu quero perguntar, se não tão somente entre os irmãos que estão aqui ou na nave, existe alguém dentre nós que precisa renovar a aliança com o Senhor ou o aceitar como único e suficiente Salvador. Eu ainda não levantei minhas mãos para este Jesus, e eu quero te aceitar, Senhor. Ou eu me afastei por um tempo, estou me sentindo frágil, fraca, e eu preciso renovar a minha aliança com o Senhor. Se aqui entre nós tem alguém que entendeu, eu careço, eu quero aceitar, eu quero aprender a caminhar, eu quero sentir esse Jesus que vocês falam, eu quero renovar uma aliança, eu quebrei e não quero mais trabalhar com a ferramenta incompleta. O Senhor me deu um machado completo e caiu, foi aqui, e agora eu quero a minha ferramenta completa. Se você entendeu isso, essa é a hora. Levanta as tuas mãos, Senhor, eu quero reconciliar, Senhor, eu quero te aceitar. Aqui temos irmãos que receberam a oração, mas de repente dentre nós tem alguém que está sem coragem. Então agora essa é a hora, não vamos insistir muito, já deu a hora, precisamos encerrar. E como diz o nosso pastor, e todos foram para casa. Mas essa pergunta não pode deixar de ser feita, porque se ela está sendo feita é porque o Espírito Santo nos comissionou a falar isso nessa noite, me impulsionou a perguntar. De repente aqui tem alguém, eu preciso aceitar. E de repente você pensa assim, olha, mas eu ainda estou xingando, foi falado aqui, eu ainda estou fumando, eu ainda estou cheirando, eu ainda estou bebendo, eu ainda estou pecando. Mas tudo começa com o primeiro passo. Você dá o primeiro passo, o Espírito Santo vai fazendo, vai limpando, vai moldando, vai esculpindo, vai trabalhando, seu dialeto vai mudando, sua veste vai mudando, e é de fé em fé, e é de glória em glória, porque você não vive por aquilo que você vê, mas por aquilo que você crê, porque é assim que a gente vive. Eu aprendi na outra ministração que o pastor falou o seguinte: é lugar para os fracos, então fraco sou eu, é os fracos, e assim a gente se torna forte, amém? Dentre nós tem alguém que quer levantar a mão para Jesus, ou quer renovar uma aliança com o Senhor? Levanta as tuas mãos, você vai fazer uma confissão pública. Eu não vou insistir. Não tem dentre nós alguém que queira aceitar ou renovar? Você pode se alegrar porque tem festa no céu. Você pode se alegrar. Vira para lá, olha quanta gente está se alegrando com a sua decisão. Olha, quantos jovens, quantos homens, quantas mulheres, quantas mães que estão aqui, ó. Talvez no próximo culto é meu filho que vai voltar, que vai renovar. Há aproximadamente 10, 11 anos atrás, nós saímos daqui, ia lá para Cascadura fazer um culto dentro da casa desse menino. Pequenininho, está quantos anos? 17. Então, ele com 5 para 6 anos, correndo para lá e para cá, a irmã dele, né? Namorada dele. É, amém. E nós íamos fazer culto na casa dele. Olha aí, igreja. Como é que vale a pena? Amém? Não, bota outra pessoa para orar. Amém? Amém. Olha como é que Deus faz, né, irmãos? Diga para o seu irmão, a semente bem lançada. Semente, nesse caso, é a palavra, irmãos. Ela não torna vazia. Olha aí, no altar do Senhor. Amém?
É Berg, né? Berg é o seu pai. Sua mãe? Andresa, é isso. Berg e Andresa, de Cascadura. Lembra, missionária Estela? Cadê? Fizemos um culto lá ao ar livre, isso. Esse dia o Carlos Estevão, Michele Estevão, fomos de van. Fechamos lá a calçada da... Foi forte lá nas escadarias o culto, ao resultado aí, amém? Estendo as mãos para cá. Isso, meu jovem. Importante você fazer isso aqui, tá? Você vai dizer o seu nome tudo, eu, tal. Aí tu vai repetir as palavras que eu disser. Primeiro o seu nome, Eu, Cauã, de quê? do Nascimento, Te recebo, Jesus, te recebo, Jesus, e te reconheço e te reconheço como meu Senhor, como meu Senhor e e Salvador da minha vida. Senhor Jesus, Senhor Jesus, escreve o meu nome escreve o meu nome no livro da vida. no livro da vida. Sendo assim, Deixo hoje deixo hoje ser chamado de ser chamado criatura criatura para ser chamado para ser chamado filho de Deus. Filho de Deus. Vamos orar. Está entregando também? Está entregando a vida dela para Jesus? Voltando? Amém. Bondoso Deus, mais uma vez nós entregamos essas vidas que vieram até o seu altar. Os que vieram por fortalecimento, os que vieram para quebrar qualquer tipo de maldição. Senhor, para desfazer as obras do maligno, para essas coisas, o Filho de Deus veio ao mundo para desfazer as obras do diabo. Se entrou alguém aqui, ó Deus, com espírito de pequenez, inferioridade, se achando o pior de todos, nessa hora, que estas palavras, que esse pensamento seja desfeito. Pai, nós somos o que a Tua palavra diz que nós somos. E pela Tua palavra nós somos príncipes e princesas do Senhor. Nós somos geração eleita. Nós somos sacerdócio real. Nós somos propriedade peculiar do Senhor. Nós pedimos, Pai, as copiosas bênçãos que estavam retidas venham ser derramadas. Porque tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz é direito nosso. É nossa herança. É direito nosso. É nossa herança. Só quem toma posse dá uma salva de palma para o Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Amém. Amém.